escolhidos. Esse cara aqui, né? Que não tá no Isso, título. na verdade tem um bônus aí, porque aconteceu uma parada aí. Esses dias tava todo mundo pedindo uma coisa lá. Mas aí depois eu Qual é o falo nome que dele? é. Esse então, olha, esse cara é um dos mais pedidos da história. A gente não conhece, acho que dá pra olhar pra gente e perceber que não somos do rap, não é? Então, assim, isso? se eu por acaso pronunciar o nome dele errado, porque eu fui pesquisar, obviamente, estudar sobre, pra entender, mas cada vídeo uma pessoa fala de um jeito diferente. Então, no caso, o nome dele, né, que as pessoas usam é XXX Temptation ou Tentacion. As pessoas falam diferente em vários vídeos, então assim, eu não conheço de coração, mas eu fui pesquisar a história. Ele é um dos mais pedidos da história do canal. Nunca ouvi falar desse cara, mas... Quer que eu explique a história dele antes um pouco? Pode ser. O que vocês Quer que eu pode entre na ser? espiritualidade? Entra Depois aí, eu Entra, depois pergunto? você fala. Que aí eu não entro no lado Isso, físico. exatamente. Pode ser? Melhor. Pela última reencarnação, esse espírito ele entra nessa última reencarnação numa vivência sábia e bem produtiva, ao mesmo tempo regido por muito ódio, rancores e mágoas de uma infância totalmente mal resolvida. Em vidas passadas, a brutalidade, a tristeza, aonde em vidas passadas praticou várias negatividades, aonde o ego, a arrogância em vidas passadas fez com que nesta vida, pela qual foi a última, se tornasse uma pessoa literalmente revoltada com a vida, com a própria religião, de pouca fé e ao mesmo tempo numa discussão divina muito grande. É um espírito que, em termos de religião, ao mesmo tempo que ele discutia muito com Deus, ele amava muito Deus e pedia muito ele as cremências e a força para sobreviver a cada dia. Ele tratava Deus como se fosse um vizinho, um amigo de porta, onde ele continua debatendo até hoje desta mesma igualdade. Sobre uma espiritualidade individual, ele aceitou a espiritualidade do jeito e da forma dele, aonde por mais que se tornou uma pessoa revoltada com o mundo e com a vida, teve uma infância sofrida, mas ao mesmo tempo uma razão de vida muito, mas muito vivenciada, aonde tinha suas opiniões próprias, vivia pelo teu próprio mundo. Desde os 7 anos de idade, já tinha uma personalidade montada e uma razão de tudo que queria pela própria vida. Família foi bom? Foi. Até então, para colocá-lo no mundo, e ele valorizou tudo isso com muito valor. Mas a vida inteira e veio pronto numa opinião perfeita, vinda por ele mesmo. Nunca foi de ouvir ninguém, ouvia todo mundo, os conselhos, mas ao mesmo tempo sempre vibrado pela própria vida. A regência de Exu, que é o que sempre o comandava na linhagem da terra, e filho também de Oxum, que é o que trouxe a vivência através de Iemanjá. Essas duas orixás feminino e Iemanjá, principalmente, foi a que acobertou em todos os sentidos. Na verdade, traz Oxum, porque se não fosse Oxum, que é Nossa Senhora, a mãe dele teria tido um aborto espontâneo na gestação. Ele não teria tido conclusão de vida não passando de um parto. Então, ele só ia ficar numa gestação de 5º ano no máximo, dos 5º mês, e teria sido abortado. Então, quem o acolheu foi Oxum, que é Nossa Senhora. Porém, a mãe mesma é Iemanjá. Ele é regido pela cabeça de Iemanjá, onde deu a ele a inteligência sombria e um caminho totalmente individualista. Regido literalmente de poucos amigos, aonde ao mesmo tempo que tinha o lado radical, também tinha os momentos da doação, a crença numa mistura e numa fé individual. Hoje, esse espírito ele vive numa tranquilidade, porém se debatendo o tempo inteiro para melhorar ou para tentar voltar. A volta para ele seria fundamental para rever valores e literalmente fazer novamente o que não foi cumprido do jeito e da forma que tanto gostaria. É um espírito de uma personalidade muito forte, onde por mais que ele tenha tido pai e mãe, ele desde criança ele só sabia o que queria. De repente, não pega isso aqui não, eu vou pegar porque eu quero. Então ele foi muito educado por conta própria e do jeito dele, uma personalidade muito enraizada. Aqui traz o lado frio e calculista, ele herdou do lado paterno, que é onde entra como karma fundamental a origem paterna. A mãe também, por mais que seja um lado materno, geralmente a mãe é o amor, é a compaixão. Ele também teve grandes desavenças com essa mulher também, que é a mãe. Então, na vida dele, ele teve muitos altos e baixos, conflitos, mas que em nenhum momento ele conectou.
Ele simplesmente, desde criança, ele fez uma personalidade própria para a vida dele. De outro lado, a inteligência, a sabedoria, a frieza de resolver tudo com muita cautela e o ponto da espiritualidade, de viver a espiritualidade de uma maneira muito radical e, ao mesmo tempo, ele acabava sendo respeitado nas orações, mesmo sendo aquele bruto. Quem é esse cidadão homem? Então, se eu cometer aqui algum erro, alguma coisa, perdoem esse erro. E eu acho que também, independente do que eu falar aqui, as pessoas têm que ir atrás e pesquisar e ver e tirar suas conclusões. Isso aqui é baseado no que eu pesquisei, no que eu achei sobre ele. Tá? Realmente, foi um dos mais pedidos. As pessoas gostam muito dele e a morte dele foi muito controversa. Então, ficou muita coisa pelo caminho. O que eu tenho dele, aqui eu anotei algumas coisas. Tinha bastante coisa lá, mas eu anotei alguns fatos que eu achei interessantes na trajetória dele. Com 6 anos de idade, ele foi pro reformatório porque ele esfaqueou um cara que estava atacando a mãe dele. Estava batendo na mãe dele. Ele viveu foi preso várias vezes, continuou cometendo, fazendo coisas erradas e tudo é muito controverso, mas assim, ele sempre esteve envolvido com coisas erradas e sempre teve gente que não gostava dele ou foi afetada pelas atitudes dele também. Ao mesmo tempo, ele tinha os momentos que ele queria melhorar e fazia boas ações. E é bizarro, assim, porque ele era um artista talentoso, ele morreu com 20 anos, se eu não me engano. Nossa, Então, com pouco tempo, ele fez muito sucesso, as pessoas gostavam muito do que ele fazia, mas ele sempre estava num sou bom ou sou ruim, entendeu? Por exemplo, ele foi preso uma vez porque ele bateu numa mulher grávida, que era grávida dele. E depois, quando ele saiu, pagou a fiança lá, e, enfim, voltou para a vida comum, ele fez várias boas ações, ele estava numa de mudei, e a mulher foi lá e tirou as acusações também. Então ele sempre fica nessa coisa meio agridoce, assim, você não sabe o que pensar dele. Ainda mais a gente que realmente não teve contato nenhum, a gente ficou fora desse mundo pop, né, dessas coisas. É impressionante como isso passou batido pra gente. E aí ele morreu, ele foi atacado saindo de uma loja de moto, e aí foi relatado como latrocínio, mas como tinha muita gente que não gostava dele, o pessoal acredita que ele foi executado. E o fato curioso é que se eu não me engano, algumas semanas ou meses antes, ele tinha feito uma live no Instagram falando que o que ele queria deixar como legado caso ele morresse nos próximos meses e semanas e tal. Então o pessoal começa a associar como se fosse uma previsão e que ele sabia e tudo mais. Então é mais ou menos essa a história dele. Previsão não digo, mas ameaças ele já vinha sofrendo antes do desencarne. Então não teve uma premonição em si, e sim um fato real de muitas ameaças pelas quais ele vinha sofrendo antes do desencarne. E você acha que ele foi executado? Ele foi executado. Literalmente. Mas aqui traz ameaças antes. Boas ameaças antes. Boas, talvez não muito, mas muitas. Né? Ameaças. Agora uma coisa, quando o espírito morre sem saber, porque vamos colocar... Uma morte repentina? Uma morte repentina, no caso de, por exemplo, não vou colocar o caso dele porque ele sabia que tinha gente procurando ali, mas vamos supor que eu fiz algo mal pra alguém, não tô sabendo, tipo John Lennon, assim, entendeu? E aí o cara toma um tiro nas costas, né? Um tiro que ele não vê de onde veio. Dormindo, talvez. Ou dormindo, sei lá. Mas o dormindo eu não colocaria porque nessa questão, por exemplo, podia ser um assalto. Sem saber o porquê, então. Sem saber se foi um assalto ou se foi uma execução, por exemplo, porque isso não estava muito concreto na cabeça dele. Depois de morto, ele consegue revisitar e entender se ele foi executado? Sim, mas ele foi executado. E ele consegue ter toda essa visão. No momento mesmo ali, nesse caso, naquele momento, ele já consegue ver tudo o que aconteceu. Então, por mais que ele tenha sido desencarnou naquele momento, a alma sai do corpo, né? Sai da matéria. Ali já consegue visualizar tudo. No caso dele, mais ainda. Porque no caso dele, ele ficou muito lúcido. A alma em si ficou muito lúcida diante do corpo ali, de tudo que aconteceu. Só que não foi um acaso dele. Tanto que realmente vinham as ameaças antes, alguns meses antes. Mas no caso dele não era mediunidade, era só consciência mesmo. Consciência do que... Cagadas, tipo assim, eu fiz e sei que a conta vai estar vindo. E a conta chegou. Então,
Quando morre, o cara sai do corpo e ele enxerga a cena ali Toda e a aí realidade. ele entende. O desdobramento é isso. Quando a gente faz o desdobramento, a gente vê o corpo ali, consegue ver tudo, andar por aqui tudo, e depois simplesmente, graças a Deus, voltar. Tem muitas sessões de coma, né? Que a pessoa sofreu um acidente, está em coma. O coma também. Você faz toda aquela viagem astral e depois Deus autoriza você a ficar um pouquinho mais. Então, toca o botão, você entra, volta do coma. E no caso dele é um coma sem volta. Porém, vê tudo o que aconteceu. A gente podia um dia passar o vídeo do Diguinho contando o dia da cirurgia dele lá. Ah, que total, ele viu né? antes pra Vandinha reagir ao vídeo. Pois, essa é da Talvez hora. ela Esse tenha, vídeo é... sinta coisas assistindo esse vídeo, né? Vamos fazer isso semana que vem. Só uma coisa. Por isso que alguém vem buscar, porque há uma escola do corpo e imagino que não sabe muito pra onde ir. Isso. Aí vem caminhar. Ó, é recepcionar, né? É a recepção. Vamos lá, agora eu vou te levar. Aí, imagina aquele espírito que desencarna e fica na revolta. Peraí, você vai me levar pra onde? O que tá acontecendo? Não aceita. Calma, eu vou te levar. Tem uns que aceita, né? E pra ir pro umbral, alguém leva também ou Não. você só aparece lá? Para ir para o umbral são almas muito revoltadas mesmo, onde elas Muito não estão, pesado, né? elas não estão a fim de ter doutrina espiritual, viveram na Terra, não creem em Deus, não creem em religião, são ateus. Né? Então, tem um ateu que é sutil, aquele que é ateu, mas também ele não tem veneno dentro de si. Mas tem um ateu que, ainda de ser ateu, ele ainda carrega o ódio dentro de si. Então, quando desencarna, ele literalmente recusa mesmo e prefere viver o mundo do umbral, que é o mundo sem lei. Entendi. Onde ali tudo posso. Que é até meio parecido com a Terra num lugar ruim, vamos dizer. É muito ruim, gente. Eu já até comentei, mas é muito, muito ruim mesmo. Não, nem quero Ali você ver. vê drogado, prostituição, aquelas prostituição de baixa mesmo, sabe? Sei. É um lugar muito horrível. Cigarro, bebida. Por isso que muita gente fala, o álcool, a droga, tudo está envolvido aos obsessores. Porque realmente ali é uma coisa muito forte, onde rege todos eles ali com muita liderança, Sim. com muita liberdade, tudo aquilo. Pior que tem gente pensando álcool, drogas, prostituição. Quero muito. Tem muita gente pensando nisso. Parece Augusto. Não é? Parece Osasco, não sei. Você ficou sabendo o negócio do Travis Scott? Exatamente, Mas eu tem a anotei ver, não tem nada a aqui. ver? Não tem a ver, Ah, mas eu coloquei como bônus porque eu acho que, enfim, mas você sabe o que é? Eu sei, eu pesquisei. Mas você sabe porque te falaram ou porque alguém... Não, eu fui pesquisar, mas também me pediram muito. Né? Vieram falar, vocês têm que falar sobre isso e tal. Travis Scott também, a gente tá muito por fora, né? Muito por fora. Mas você sabe que sempre quando eu estava comprando camisetas, tinha lá o Astro World, que é a turnê, o festival que aconteceu isso e que ele organiza. E aí eu falei, nossa, é por causa disso então a camiseta. Mas a gente está muito fora do mundo jovem. Quer fazer depois, Deco, então, Travis Scott? A gente deixa para depois as perguntas? Pode ser, Sim. fechou. A gente faz, acho que é interessante. Então bora pras perguntas? Isso. Vamos finalizar a semana passada.